17 da página 59, que diz respeito às equações do segundo grau, né? Nós temos aqui 5 equações do segundo grau para desenvolver, conforme vocês podem ver aqui, e aí ele passa a seguinte situação para a gente. Assinale a alternativa que contém na ordem a equação que tem solução vazia e a equação que tem solução irracional. Só lembrando que solução vazia é aquela onde você não possui raízes reais, né? Então, para a gente, nesse momento, a solução será vazia. E nós também temos aquela onde temos uma solução irracional. Irracional são aqueles valores que não se encaixam no conjunto dos racionais. São as raízes não exatas, as dízimas não periódicas, né? E por aí vai. Então, a gente vai ter que resolver essas 5 equações aqui para verificar onde nós temos, primeiramente, né, conforme a ordem que ele passa para a gente, onde nós temos uma solução vazia, tá? E onde nós temos uma solução irracional, tá? Que é aquela que pertence ao conjunto I. E a vazia é aquela que nós temos uma solução vazia, aparecendo com a bolinha cortada ou então com as chaves vazias. Então vamos lá. Baseado nisso, a gente vai resolver essas 5 equações do segundo grau, conforme nós já vimos aí em aula, e vamos ver qual que se encaixa nesse contexto. Primeira situação aqui, primeira equação, 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a zero. Para resolver primeiramente essa aqui, que é a número 1, nós vamos marcar aqui os coeficientes a, b e c. Coeficiente A sempre junto ao x ao quadrado, nesse caso é 2. Coeficiente B sempre junto ao x, que é o 5. Coeficiente C é o termo independente, menos 3. Jogando aqui na fórmula de delta, nós vamos ter b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado é 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, 2, vezes o c, menos 3. Esse delta para a gente aqui, então, vai valer 25, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24, como aqui vai ficar uma soma, né, vai ficar positivo, mais 24. Logo, esse delta aqui, então, para a gente vai valer 49. Se esse delta vale 49, eu vou passar agora para a fórmula, né, de Bhaskara para encontrar as minhas raízes. Primeiras raízes aqui vão ser feitas a partir da seguinte fórmula. Menos b, só que o b vale 5, então fica menos 5, mais ou menos a raiz de delta é a raiz de 49, que divide 2 vezes a. O a é 2, 2 vezes 2. Então, as raízes vão sair a partir do seguinte cálculo. Menos 5, mais ou menos a raiz de 49, que dá 7, que divide 2 vezes 2, que dá 4. Então, as minhas raízes vão ser aqui nesse caso. Menos 5 mais 7, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Menos 5 mais 7 dá 2, que divide por 4, isso aqui vai valer meio. E menos 5 menos 7, que dá menos 12. Sinais iguais, soma, repete sinal. Que divide 4, isso aqui vai dar menos 3. Bom, as raízes aqui então foram meio e menos 3. Meio e menos 3, uma é uma raiz racional, que é escrita sob a forma de fração, então é racional, e a outra é um valor inteiro. Então não tem nada a ver com o que a questão pediu. Nós não temos uma solução nem vazia e nem uma solução irracional. Nesse caso, então, a número 1 você pula. Vamos para a segunda. A segunda, eu vou fazer aqui na parte de baixo, aproveitando aqui o espaço, onde nós vamos ter aqui a seguinte situação. X² negativo mais 4x menos 2 igual a zero. Mesmo protocolo. A, B e C, para depois calcular delta e depois Bhaskara. A, o valor que está junto com o x2, nesse caso menos 1, o sinal acompanha. B, o valor que está junto com o x, nesse caso 4. C, o menos 2. Calculando aqui delta, vamos fazer diretão aqui já para ganhar tempo. Ó. B ao quadrado, isso aqui dá 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4, vezes o A, que é negativo, menos 1, vezes o C, que também é negativo, menos 2. Então, o nosso delta aqui, ó, ele vai valer 16
Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então isso aqui vai ficar menos aqui na resposta, 4 vezes 2, 8. E aí, nesse caso, o delta vai valer 8 positivo. Se o delta vale 8 positivo, agora eu vou passar aqui para a minha fórmula de Bhaskara. As raízes vão ser aqui, ó. Vou fazer aqui no cantinho. Menos b, nesse caso aqui, menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz de 8, que divide 2 vezes a, 2 vezes menos 1, menos 2. Só que, pessoal, a raiz de 8 não é um valor com raiz exata. Se o 8 não tem raiz exata, é claro que isso aqui vai ficar um valor irracional. Porque a raiz de 8, o máximo que você pode fazer é transformar ela, né, fazendo a fatoração, numa raiz mais rebuscada, com melhor entendimento. Nesse caso, a raiz de 8 é a mesma coisa que escrever esse cara aqui, ó. Raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Isso aqui sai a partir da fatoração, tá? Então, nesse caso, eu vou ter a seguinte raiz, ó, menos 4, mais ou menos 2 raiz de 2, que divide menos 2. Se isso aqui não possui resposta real, não é uma resposta fechada, porque tem a raiz, aqui eu já encontrei a minha primeira resposta para o problema. Quando ele fala para você que quer o valor que você encontre, né, a solução irracional, aquela equação que tem a solução irracional, né, é justamente essa aqui que nós temos como solução irracional, porque tem uma raiz na sua estrutura. E qualquer seja o cálculo que você faça aqui, você vai encontrar esse raiz de 2 como resposta aqui junto. Então, é uma solução irracional. Então, para a nossa resposta, a segunda situação, solução irracional, ó, é a número 2. Basta agora encontrar onde nós vamos ter uma solução vazia. E a solução vazia é aquela que o delta é negativo. Então, não vai haver necessidade de eu ficar resolvendo todas elas, né? Eu vou só dar uma apagada aqui no quadro e a gente já vai fazer as próximas para poder encontrar de fato aqui onde está a solução vazia, tá? Um momento. Voltando aqui então, nós temos as últimas 3 equações para desenvolver. A terceira equação é o x² mais 5x mais 7 igual a 0. A quarta equação, 13x² mais 8x igual a 0. E a última, quinta e última equação, 2x² menos 18, que vale 0. Dessas 3 aqui, eu tenho que encontrar alguma que a minha solução vai ser vazia. Ou seja, quando eu calcular o delta, esse delta vai ser um valor, de fato, negativo, o que vai tornar a minha solução, né, vazia, tá? Dentro do conjunto dos reais. Então, vamos lá. Também eu tenho uma equação aqui completa, onde eu vou ter que marcar aqui os meus coeficientes, o A, o B e o C. Então, vamos lá. Marcando aqui, ó, os meus coeficientes, o A, o B e o C, eu vou ter o A valendo 1, eu vou ter o B valendo 5 e eu vou ter o C valendo 7. Com esses 3 coeficientes, eu vou para a fórmula do delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Delta aqui, então, vai ser 25 menos 28. Opa! Se o delta aqui vale menos 3, dentro daquele estudo que nós conversamos, chamado de estudo do discriminante, que fala sobre o delta, nós temos 3 possibilidades. Tá? Inclusive, questão para a gente estar atento, que é questão de prova. Quando o delta é positivo, né, nesse caso maior que 0, 2 raízes diferentes. Quando o delta é igual a 0, 2 raízes iguais. E quando o delta ele é negativo, que é justamente o caso da questão, solução vazia no conjunto dos reais, que é justamente o que a questão pediu para a gente aqui. Nesse caso, nós vamos ter solução sim, num conjunto que vamos estudar lá no terceiro ano do ensino médio, que é o conjunto dos números complexos. Nesse momento, para você, se tu encontrar o delta negativo, a solução ela é vazia. Não existe solução real. Então, nesse caso aqui, é justamente essa número 3 que vai ser o nosso segundo gabarito. Nesse caso aqui, a solução vai ser vazia. Então, de acordo com a questão,
Qual é o gabarito que a gente vai marcar aqui, das 5 opções que nós recebemos? Solução vazia é essa terceira equação, tá? Vazia. E a solução irracional é essa segunda aqui, irracional. Então, o gabarito para a gente aqui é letra C, 3 e 2, que é onde você vai apresentar, né, nesse caso, o que a questão pediu. Só para complementar esse estudo, vamos falar aqui sobre essas duas equações, porque elas são importantes para conhecermos dentro do estudo que nós estamos fazendo aqui referente às equações do segundo grau. Que até no número 3, nós tínhamos as chamadas equações do segundo grau completas. Só que essas duas são as chamadas incompletas, onde nós temos aqui a presença, né, ou nesse caso, a falta de algum termo, seja ele o B ou seja ele o C. Na número 4 aqui, percebe-se claramente que o termo independente, o C, ele não está presente. Então, se ele não está presente, nós podemos fazer por delta e Bhaskara, como eu falei com vocês, mas também há a possibilidade de pular etapas, cortar caminho para chegar na resposta de uma maneira mais clara. Como é que seria isso? Se eu tenho aqui, nesse caso, que o nosso C vale 0, não tem o termo independente, eu vou utilizar a fatoração em evidência. O x está presente nas duas partes, nos dois termos aqui da sua equação. Então, ele vem para a evidência. Do lado de dentro, você vai colocar quem faltou. X já está fora. 13x vem para dentro. Por quê? Porque quando eu faço o chuveirinho, a multiplicação do x com o 13x, eu volto para o 13x ao quadrado. E se eu já usei o x aqui e eu tenho um 8x para poder encontrar, só falta esse 8 aqui na parte de dentro. Quando eu faço a multiplicação, eu encontro o 8x. Isso igual a 0. O que isso fala para mim? Que o x igual a 0 é uma das minhas respostas. É uma das minhas raízes. E a outra raiz? O que está dentro do parênteses igual a 0. Que nesse caso vai ser 13x mais 8 igual a 0. 13x igual a menos 8. X é menos 8 sobre 13. É a minha segunda raiz. Tá? Você percebe aqui que eu tenho uma solução nula, tá? Uma das raízes é 0. E a outra é um valor, nesse caso aqui, racional. É uma fração. Ok? Então, nesse caso aqui, gente, só para você poder entender essa ideia, toda vez que o C for 0, você vai ter esse processo, que nós chamamos de fatoração em evidência. Coloca-se o x em evidência, uma das raízes automaticamente já vai ser o 0, e a outra raiz vai sair a partir desse cálculo, do valor que está aqui dentro, tá? Dessa expressão aqui de dentro, associada ao 0 de fora. Tudo bem? Então, o C é 0, automaticamente uma das suas raízes vai ser 0 também. Ok? E aí, por fim, eu tenho aqui a outra equação do segundo grau incompleta, que é justamente aquela que nós temos aqui o cálculo referente à seguinte situação. Nós vamos ter aqui, ó, 2x² menos 18, que vale 0. 2x², ele vai ficar do lado esquerdo e esse 18 vai ficar à direita, vai para o outro lado. Nesse caso, é a chamada equação onde o seu B, ó, o seu B, ele vale 0. Se o seu B vale 0, você pode interpretar essa equação do segundo grau como se fosse do primeiro, colocando letra de um lado e número do outro. Fazendo isso, ó, 2x² vale 18. Esse 2 vai para o outro lado dividindo, vai ficar 18 que divide 2, aqui é um 8. Isso dá 9. E aí daqui vão sair as minhas duas raízes, tá? Aqui, ó, B igual a 0. X ao quadrado vale 9. Disso aqui eu vou ter que o x é mais ou menos a raiz de 9, tá? Quando você passa essa potência 2 para o outro lado, ela vai como raiz quadrada, e acompanhando essa raiz quadrada, eu vou ter um mais ou menos aqui na frente. Mais ou menos esse que vem lá da fórmula de Bhaskara. Quando nós fazemos a fórmula de Bhaskara, não temos lá menos b, mais ou menos a raiz do delta? É esse mais ou menos a raiz aqui desse camarada, ok? E nesse caso aqui, então, x vai ser igual a mais ou menos o 3, porque a raiz de 9 vale 3. Então, quando temos o b igual a 0, as raízes são chamadas de simétricas. É o mesmo valor,
mas com sinais alternados. Mais ou menos 3, mais ou menos 2, mais ou menos 5. Sempre vai ser esse padrão. Se o B for 0, resolvendo aqui dessa forma para cortar caminho, e você sempre vai encontrar raízes simétricas. É o mesmo número, mas adotando os dois sinais, o mais e o menos. Ok?